Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje nós vamos de React. React de um vídeo lançado ainda nessa terça-feira, no tradicional horário do meio-dia, pelo Jorge Igor, no canal do Jorge Igor, é claro, inclusive saudades do Jorge Igor, na live do trio. Venha se for possível, Jorge, fica o convite. Bom, o vídeo se chama Neymar, Kings League e o Santos, que é um tema absolutamente pertinente no Santos, no mundo Santos, recentemente, desde o último domingo pelo menos, afinal de contas, o Neymar foi ao jogo lá do time dele nessa competição, horas depois do Santos jogar contra o Corinthians e perder em Itaquera. E eu tenho evitado opinar sobre essa questão da Kings League, não pelo Neymar, não pelo Santos, não pela Kings League, que eu não acompanho, não entendo, não sei o que acontece, além das cartas do presidente lá, ou sei lá como é que se chama. Mas sim porque uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente não precisa opinar sobre algo que a gente não tem pleno conhecimento. Ou quase isso. Eu realmente prefiro sentar, ouvir e tentar entender. Então eu não fiz vídeos sobre o Neymar, foi lá. Porque eu não estou revoltado. Ao mesmo tempo, eu não estou de boa. Eu não acho um crime. Mas eu não estou feliz. Então, eu acredito que a minha opinião, por si só, é meio nula. Não é nem muro, é nula. Eu não sei se a Kings League afeta o desempenho dele no Santos ou o desempenho dele se tratando no Santos. Eu não sei se o contrato dele com a Kings League obriga ele a estar lá ou ele foi porque ele estava fora do jogo do Santos. Mas se ele jogasse e perdesse, ele iria. E se jogasse e vencesse, ele iria e estaria tudo bem. O contrato ele obrigaria ele de qualquer jeito. Ele teria que sair de Itaquera, pegar o metrô, linha vermelha, atravessar inteiro e parar na Barra Funda. Porque o jogo dessa Kings League foi no Allianz, né? Eu não sei, eu realmente não sei. Então, eu acho que eu não traria nenhuma opinião super importante para esse assunto. Sobre o Neymar e a Kings League em si, para não dizer que eu nunca opinei, já opinei anteriormente, não opinei nesse último caso. Apesar de que esse vídeo eu vou opinar. Era um vídeo de 18 de abril, se eu não me engano, chamado Como Lidar com a Situação Neymar, que foi logo depois, claro, dele lesionar de novo. E eu cito no meio do vídeo, em algum momento do vídeo, que seria de bom tom ele parar de ir nos jogos dessa Kings League. E de fato ele tinha parado, ele voltou agora, né? Houve jogos antes. Ele voltou porque era final, o contrato obriga? Ele voltou porque ele, com todo respeito ao português, cagou pra gente? Ele voltou porque de fato ele vai voltar a jogar no Santos quinta-feira, então se sentiu mais à vontade? Eu não tenho essa resposta, quem pode ter é ele. Mas se eu tô dizendo que é bom a gente sentar e ouvir algumas vezes para aprender, para estudar, é isso que eu quero fazer neste vídeo, com o vídeo de Jorge Igor, que com certeza é um fã da Kings League. Mentira, não faço a menor ideia, mas com certeza vai trazer um material legal, você deve ter assistido. Se você quiser ouvir meus comentários sobre, eu ficarei pausando o vídeo aqui. E lembrando que isso é um react, então eu vou parar o vídeo, farei comentários em cima. É normal neste molde de vídeo para quem não está acostumado, tá bom? Vou colocar aqui para assistir e tecerei comentários. Eu vi uma enorme repercussão, já desde o domingo, mas ontem principalmente, da ida do Neymar, a decisão da Kings League no domingo, no Allianz Parque, horas depois do Santos ter perdido o clássico para o Corinthians em Itaquera. É importante citar que não foi no mesmo horário do jogo, ontem, né? Quis falar eu acho especificamente sobre o jogo, e aliás falei desse jogo, de outro jogo e de mais um tema, ficou um vídeo de 55 minutos. E aí você via essa esperança no rosto do santista. Um dia de chuva, choveu bastante aquele dia, o santista foi à Vila Belmiro, debaixo de chuva, encheu a vila, se emocionou, e eu vivenciei toda essa emoção nesse dia. E fiz um vídeo defendendo as pessoas que se emocionaram. Até hoje, tem uma fake news que ficou aí, que fala, caramba, vem gente, você vai continuar chorando pelo Neymar? Nunca escorreu uma lágrima do meu rosto pelo Neymar. Mas... E se tivesse escorrido uma lágrima, Jorge, e do meu olho também não escorreu, mas não teria problema. Não teria problema. A gente tá no futebol pra se emocionar, como o Jorge Igor se emocionou na semifinal da Champions, né? Como eu me emocionei e me emociono até hoje contando de 2002 pra vocês. E o Jorge Igor sabe disso. E tenho certeza que ele pensa o mesmo. Se a gente não se emocionar com futebol, pra que serve futebol? E digo mais,
Se as pessoas estavam emocionadas com a volta do Neymar, a gente tem que respeitar as pessoas. A gente não pode mexer no sentimento dos outros. Eu sempre falo sobre não mexer no bolso dos outros, sobre o preço do ingresso. Você pode achar caro, você pode achar barato. Eu não vou mexer no seu bolso. O sentimento é a mesmíssima coisa. Então, se o Jorge tivesse chorado, que bom. Não chorou? Que bom. Ninguém tem o direito de ir lá comentar. Vai chorar? Deixa a gente se emocionar. Mas eu fiz questão de defender os colegas que naquele dia se emocionaram, e eu sei de alguns. Perfeito. De alguns. Gente Perfeito. que inclusive se emocionou no ar. E eu não vou ficar dando nome aqui para as pessoas, principalmente os papagaios de pilantra, não ficarem jogando hate em cima de gente que se emocionou por vários motivos. Inclusive motivos pessoais. Inclusive motivos familiares, de perdas familiares, de lembranças, enfim. Mas a internet, ela é muito cruel, né? E suja. Sempre tem um pilantra para apontar o dedo para alguém. Sempre tem. Então eu fiz um vídeo ali defendendo as pessoas. Falei, cara, qual o problema das pessoas se emocionarem? Eu vi tantas se emocionando ali do meu lado. Pô, isso. Só quem sabe o que se passou foi o Santista. E a emoção não era pela volta do Neymar em si, mas por tudo que isso poderia representar em termos de salvação, resgate da instituição. Porque, querendo ou não, o Santista hoje vive de esperança, né? E é por isso que eu defendo, um dos motivos pelos quais eu defendo uma tese de que para jogos do Campeonato Brasileiro, já falei isso várias vezes aqui, comentarista tem que comentar no máximo jogo de 3 times, 4 times, olhe lá, porque eles têm que estar imerso no mundo desse time. Não adianta o cara que comentou 20 rodadas jogo do Corinthians e do Flamengo vir comentar um do Santos, porque ele não vai entender contextos. Eu sei que ele vai estudar, porque ele é um profissional, ele vai parar 2 dias antes, 1 dia antes do jogo, fazer vários estudos, levar um caderno com anotações. Sentimento não se anota, sentimento se sente, se entende. Você não consegue anotar o que uma torcida está sentindo e explicar. Não consegue, e não é uma crítica, é porque é impossível. O humano não consegue. Eu não consigo explicar o que eu senti em 2002 para o pessoal que nasceu depois. Claro que esse pessoal que está aqui, você pode ser um deles, vai respeitar. Mas já faz 23 anos, é outra vida. Não dá para eu explicar e falar, sinto mesmo. Olha isso, faça que nem eu. Não dá, é particular. Enfim. Era isso que estava por trás daquela comoção que gerou a volta do Neymar naquele dia. Então eu estava lá e esse assunto foi muito debatido aqui, foi muito repercutido aqui. E depois tem um segundo episódio que é muito marcante para mim nessa volta do Neymar, que é o jogo de estreia dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E no pós-jogo ele participa do gramado da Vila Belmiro do último lance, que é o pós-jogo da TNT Esportes. E aí, nesse momento, nessa participação, se abriu uma janela de perguntas de cada um para o Neymar. Quando chegou a minha vez de fazer a pergunta para o Neymar, eu fiz a pergunta sobre participação do Neymar nos jogos subsequentes. Eu estava preocupado com isso. Falei, pô, o cara tá voltando agora de lesão, uma lesão tão séria, 1 ano fora. Tem jogo em Novo Horizonte agora, domingo. Isso era uma quarta-feira, tinha jogo em Novo Horizonte no domingo. Uma viagem longa, 4 da tarde, calor, verão, né, um lugar muito quente. E a minha pergunta foi direcionada ao Neymar nessa direção. Neymar, e aí, como é que tá a conversa de planejamento, da tua minutagem nos próximos jogos e tal? Minha pergunta foi sobre isso. E o Neymar, de maneira muito gentil, antes de responder a minha pergunta, fez um elogio ao meu trabalho, um elogio muito generoso ao meu trabalho, que me deixou realmente muito feliz, né? E eu agradeci ao Neymar naquele momento, fiquei realmente surpreso até com a generosidade do Neymar. Então, foram esses 2 momentos. Muito bem. Quando você é alvo do elogio de alguém, você conhecendo essa pessoa, não, eu nunca tinha dado bom dia pro Neymar, eu nunca tinha dado um oi pro Neymar no direct, pro pai do Neymar, pros amigos do Neymar, para ninguém. Conheço ninguém. Continuo sem conhecer, inclusive. Meu único contato com o Neymar foi aquele, breve, de 1-2 minutos, no ar, ele no campo e eu na cabine. Mas quando você recebe um elogio de qualquer pessoa, você fica honrado, você fica grato a esse elogio. Eu não seria grosseiro a ponto de ignorar, né, um elogio ao meu trabalho.
Imagina, eu acredito que eles sejam por caminho que criticaram ele por isso. Vamos descobrir, mas imagina ele elogiado ao vivo e falar ao vivo na TNT. Legal, mas não é sobre isso que eu tô falando. Não, no mínimo vamos ser educados. O Jorge é um cara educado, né? Mas na internet, as pessoas acham que se você é educado, você é vendido, né? Não é o caso, pelo amor de Deus. Não agradecer esse elogio. Só que tem muitas pessoas que detestam o Neymar. Tem muitas pessoas... Tem várias. Ok, a figura pública está sujeita a isso. Tem gente que adora o meu trabalho, tem gente Claro. que detesta o meu trabalho. Perfeitamente, somos dois. Isso todo Ou dia. somos três. Tá bom. Ao que parece, mais gente gosta do que não gosta. Mas tem os que não gostam. Não sei se é o meu caso, mas eu respeito quem gosta. Em Jesus Cristo. Cuido de quem gosta. Todos, como gostam de dizer por aí, uma frase antiga e que é verdadeira. Então, muita gente que detesta o Neymar, muita gente que despreza o Neymar, muita gente que se irrita com o Neymar, joga hate no Neymar, odeia o Neymar. Tá cheio por aí na internet. Pega uma situação como essa e aproveita pra... Não, olha aí, ó. Agora não vai criticar mais o Neymar, porque o Neymar elogiou. Pô, então eu vou pausar aqui. A gente nem chegou no tema Kings League, esse vídeo vai longe. Eu tenho uma história, não vou falar quem foi, não fui eu, até porque não tem nada a ver com o que eu vou falar, no sentido de não é minha profissão. Mas um grande influencer do Santos, na verdade é um influencer geral, ele recebeu, deve receber até hoje, mensagens de jogadores que ele elogiava, que ele comentava, tá bem esse cara, e os jogadores mandavam mensagem pra ele, criavam uma amizade. Só que a partir do momento que esse cara, de forma educada, respeitosa, analítica, falou, pô, esse cara não tá bem, tais jogadores foram lá, reclamaram na DM, falou, logo você falando isso? Até os próprios jogadores, às vezes, acham que a gente tem que ser baba-ovo. E não é o caso, a gente não trabalha na base da amizade. Eu trabalho na amizade com a Gabi, com o Edu, com o Thiago que faz minhas thumbs. O Thiago é pago pra isso, né? Não é uma questão de... Também, coitado, não vai trabalhar de graça. Entendeu? Mas eu quero ter por perto pessoas que são minhas amigas, claro. Mas quem eu tô analisando tem que ter essa distância para exatamente isso. Não acharem que a gente tá puxando o saco porque é elogiado. Porque as pessoas interpretam desse jeito. Então eu entendo o que o Jorge Igor tá falando. Agora vai passar pano para tudo do Neymar. Porque o Neymar fez um elogio. Esse tipo de pessoa... Veja que o disclaimer hoje está enorme. Antes de entrar no assunto da Kings League. Mas esse tipo de pessoa... Mas é bom. Eu também desprezo. Esse tipo de pessoa, com certeza, não conhece o meu trabalho. Esse tipo de pessoa, com certeza, não me acompanha diariamente aqui na hora do almoço. Não acompanha meus vídeos, não acompanha a minha linha de pensamento, a minha conduta padrão. Esse tipo de pessoa não sabe o que está falando. E mais do que isso, não sei se ele vai falar, claro, mas são pessoas, muitas vezes, né, que não sabem pelo que a gente está passando na nossa vida. As coisas que a gente faz no dia a dia com os fãs do nosso trabalho. Eu costumo dizer, eu não digo que eu tenho fã, eu nunca falei a frase, porque eu encontrei um fã meu. Eu acho isso até infantil. Eu encontrei um fã do meu trabalho, um fã do canal. E os haters, eles não conseguem fazer essa diferenciação. Eles vão, Lembro muito bem do dia em que um cara veio me xingar no Twitter. Logo depois eu tenho um AVC, eu falei, pô, cara, assim, com todo respeito aí, acabei de ter um AVC, né? Não tô afim de discutir. Ele falou, foda-se o seu AVC. Nunca vou esquecer disso. Então, assim, o que o Jorge tá falando tem muita gente que pouco liga pro que você sente, pro seu modo de ser, e não pensa que não é só esse personagem na tela, tem uma vida fora. Enfim, desabafos, perdão. Então eu também ignoro. Muda uma vírgula o que eu penso, o que eu deixo de pensar, não muda uma vírgula o meu comportamento aqui com você todos os dias, a minha leitura dos fatos, a minha leitura dos acontecimentos, não muda nada. Como o elogio do Neymar também não muda. E aí é que é o ponto central. O elogio do Neymar, ele não provoca em mim uma intimidação de criticá-lo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é o meu trabalho. E o Neymar sabe que o meu trabalho é esse.
Meu trabalho é narrar, meu trabalho é emocionar pessoas e essa parte do meu trabalho foi muito elogiada pelo Neymar e eu agradeço E e faz agradecerei muito bem. eternamente. Porque quando você tem uma figura gigantesca, eu trabalho com mídia. O Neymar é uma figura midiática como poucas no mundo, em termos de alcance, de relevância. Se Quando não uma é figura top desse 3, tá tamanho quase. faz o elogio ao seu trabalho, isso repercute. Isso tem implicações positivas, negativas também, mas muito mais positivas. Então é óbvio que isso é benéfico. E eu tenho essa gratidão ao Neymar por isso. Agora, há uma outra parte do meu trabalho, que é a parte crítica, que é a parte da análise, que é a parte da opinião, que não pode se contaminar com isso. Não pode. É o meu dever profissional. Perfeito. Eu não preciso pesar de... Amigo de jogador... Perdão. Quer ser amigo de jogador, você pode ser... Não, Jorge. Tô falando quem for criar conteúdo. O jogador quer ser seu amigo? Ele pode ser. Mas ele vai ter que entender que você, quando ele jogar mal, vai criticar. Porque não é a pessoa, é a atuação. Isso é muito importante. Mais a mão para mostrar a independência. Acontece muito com comentaristas, às vezes, assim. E gente boa, tá? Gente ótima. Que, às vezes... pressionada pelo público para mostrar uma independência, pesa demais a mão contra o próprio clube. Concordo. Pesa mais contra o próprio clube, Alô, dona Ana, alô, fono. Vamos fazer os exercícios de travar a língua aqui, destravá-la. Às vezes o cara é mais rigoroso contra o próprio clube do que contra os demais para tentar mostrar essa independência. Eu não acho isso necessário. Então, eu não vou pesar demais a mão só para dizer que... Mas também não vou deixar de criticar porque, o cara me elogiou, né? Vai ficar chato, vai... cara, eu vou criticar na bola, eu vou criticar sem adjetivação barata, sem julgamento babaca, sem cagação de regra, mas vou criticar. E vou elogiar quando tem que elogiar. Acho que o Neymar, se não tivesse voltado, o Santos não passaria da primeira fase do Paulista. Talvez até caísse. Concordo. Talvez. No Paulista. Aí eu acho que é um exagero, mas a primeira parte concordo, já falei várias vezes aqui. Santista, o Neymar fez o número de sócio-rei explodir. O Neymar fez as redes sociais. Já tá caindo, tá? De 75 mil já caiu para 71 mil. Parece pouco. São 4 mil pessoas a menos votando daqui 3 anos, por exemplo. São 4 mil pessoas a menos pagando a anuidade, semestralidade, mensalidade, como quer que elas pagassem. Menos dinheiro no clube. Isso não é culpa delas, é culpa do clube, eu quero deixar isso muito claro. Do Santos explodirem, patrocínio chegando, exposição na TV aberta, as emissoras, as detentoras se engalfinhando para exibir jogo do Santos. Sim. Só pensar que o Santos teve o jogo contra o Corinthians na Globo, contra o São Paulo foi na Globo, contra o Grêmio foi na Globo, acho que contra o Vasco não. Vamos parar nesses 3, não muda muito pro ponto que eu quero trazer, que é que o campeonato do ano passado não conta porque foi bem, mas em 2023 a gente passava 3 vezes na Globo em 9 rodadas? Não passava. Existe um motivo para isso. Passou a ser prioridade com o Neymar em campo. Né? Então, foram muitos os benefícios. Agora, no campo, esses benefícios foram pouco vistos. Eu sei que tem que é o do Paulista. Uma diferença de só no Paulista, por enquanto. Só para não dizer que é só no Paulista, o Santos ganhou um jogo no Brasileiro que é enquanto ele estava em campo no Galo, né? Assim... É um fato. O factual é, o Santos, nos 30 minutos, sei lá, que ele ficou em campo contra o Galo, ganhou o jogo. No resto foi 0-0, né? Do Neymar em campo, do Santos com o Neymar em campo, sem o Neymar em campo, eu sei. A gente só precisa entender esses números a fundo. O Santos tem menos de 20% de aproveitamento sem o Neymar em campo, tem mais 60% de aproveitamento com o Neymar em campo. Nós temos aí um recorte de Campeonato Paulista. E apenas 2 presenças do Neymar em campo em Campeonato Brasileiro. Ele jogou contra o Flu também, é verdade. A gente perdeu esse jogo. Ele participa alguns minutos da derrota para o Fluminense do Maracanã e ele joga 30 minutos na vitória contra o Atlético Mineiro, vitória construída com ele em campo. Eu quero falar dessa história da Kings League, sim. Eu acho que comunica mal. Concordo. No momento em que o seu time está numa crise desgraçada, o Santos não está numa situação delicada, grave. É mais do que isso. Não. É uma situação... ufa, que susto. Eu pensei, o Santos não tá numa situação grave?
é mais do que isso. Ah, claro, o Jorge está correto. Desesperadora. De 27 Concordo. pontos no campeonato, o Santos tem 5. De 9 jogos no campeonato, o Santos perdeu 6. De 9 jogos do campeonato, o Santos ganhou apenas 1. Assim, eu sei que a gente não perdeu do Ceará, mas a sensação lá no Allianz Parque era tão de derrota que eu quase... Eu acho que eu contei isso pra vocês numa live, num vídeo, que eu quase errei minha pergunta na coletiva, porque eu falei pro assessor ao pedir o microfone, a gente perdeu 7 vezes no campeonato, né? Aí ele, não, 6, eu, não, 7, tal, e Ceará, a gente não perdeu hoje. Ah, é verdade, porque a sensação era de derrota. Né? O Santos é candidatíssimo ao rebaixamento. O Santos vai jogar contra o CRB nessa semana na Copa do Brasil, podendo ser eliminado na estreia da Copa do Brasil. Concordo. Num confronto em que ele já Tenho deveria falado ter isso ido em para live. Maceió em desvantagem. Porque ele perderia o jogo. Eu falei isso no pós-jogo. Não fosse a defesa do Brasão no pênalti nos acréscimos. O CRB teria vencido o jogo e seria ok diante daquilo que a gente viu. Justíssimo, justíssimo. E a gente sabe que é justo, sabe como a gente sabe que é justo? Porque falar de um time em específico mexe com a emoção das pessoas. Eu sei disso, são 6 anos e meio aqui lidando com isso e tá tudo bem. Mas muita gente não é generalizar, né? Mas muitos do nosso público, eu digo, todo mundo que faz, não vai aceitar nunca você falar que o time tá mal, alguma coisa ruim do seu time. Então, quando você fala que o time merecia perder, e o Santos mereceu perder pro CRB, muita gente, usualmente, viria e fala, você tá maluco, você não pode falar uma coisa dessa, você é anti, você não é santista. Nesse vídeo em específico do CRB, ninguém falou isso. Ninguém falou isso, porque todo mundo sabia que era verdade. E aí meu ponto é, quando até os mais emocionados, por assim dizer, os mais clubistas, na pior concepção da palavra, concordam com isso, é que a coisa tá tenebrosa. Então a situação do Santos é tenebrosa, é desesperadora. Como é que eu volto pra cima? Obrigado. Um elenco caro que não responde, um treinador inexperiente, uma diretoria que erra demais. Incapaz. Um CEO Foi mais educado que eu. Sumiu o seu Pedro. CEO home office. Pô, eu vou fazer um teatro aqui, porque a gente vê as coisas. A gente vê as coisas e a gente fala. Eu contei isso em algum vídeo. Acho que no vídeo pós-jogo mesmo contra o Ceará. O nosso CEO home office não estava de home office esse dia, ele estava no Allianz, estava na sala de imprensa. Eu contei isso para vocês, repito para quem não viu. Ao acabar a coletiva do Kleber Xavier, o Felipe Camara, do De Olho no Peixe, pergunta para o Pedro Martins se ele vai responder alguma coisa. Inclusive eu vi que essa semana ele fez uma live lá no De Olho, colocando, não esse episódio em específico, mas falando, CEO se recusa de novo a responder e tal no título. E o CEO home office faz o seguinte: com essa cara, enquanto abrir a porta para sair por trás, né, a saída da sala de coletiva pro time é por trás, diferente da gente. Então ele faz assim: eu vi. Então é lamentável, né? Para não dizer, sei lá, para dizer o O mínimo. presidente do Santos até andou dando entrevistas, deu uma entrevista longa lá no Allianz Parque, mas é o grande responsável pelo que está acontecendo. Uma entrevista em que ele nega problemas. Lembra do que eu bati tanto aqui nesse canal? Depois da demissão do Carille em novembro do ano passado. Gente, o planejamento. Gente, tá demorando demais. Gente, como é que fica a história do técnico? Se tem uma coisa, e não tô aqui pra puxar saco, pelo amor de Deus, meus contatos com o Jorge Igor foram na live e se um dia quiser tomar uma aí no bar, Jorge, só avisar, não é isso, então não tô aqui pra puxar saco. Mas aqui a gente tá completamente alinhado. Quem me assistiu ano passado sabe, eu bati o ano inteiro nesse negócio. Não tem legado para 2025. É por isso que eu não suporto quando falam, porque o ex-técnico hoje ele estaria melhor. Não estaria melhor, porque ele estragou um ano inteiro, mas ele cumpriu os objetivos ridículos. O objetivo do Santos ano passado, vamos lá, vocês sabem que eu corro, né? Domingo, por exemplo, eu corri uma prova de 10 km aqui em Santos. Para quem corre 10 km por exemplo, eu não corro maratona. Maratona, para quem não sabe, tem 42. Eu não vou correr uma maratona. Eu não vou conseguir, não treino para isso, não quero. Então eu sou ruim numa maratona. Perfeito? Perfeito. Para quem corre 10 km, correr 100 metros é muito fácil. É muito fácil. Eu vou sair num trote, eu vou fazer 100 metros, acabou.
Se esse é o objetivo, ele é muito fácil. Eu vou lá e cumpro. E eu não posso falar, nossa, batam palmas pra mim. De 10 quilômetros eu corri 100 metros, olha. Não. É o que o Santos fez ano passado. O objetivo do Santos era subir da Série B. Eu não gosto de menosprezar o futebol brasileiro, mas a Série B, minha gente, é horrível. A Série B é fraquíssima. A Série B, o Santos foi o pior campeão, né, em termos de pontuação. É muito fraco. É muito fraco. E ano passado nem rival grande tinha para ter uma batalha pelo título. E o Santos conseguiu se complicar. Não deixou legado algum, além de contratos absurdos, né? Não só o de jogadores até que ficaram, ou de jogadores que rescindiram, como o caso do Juliano e do Willian Bigode, mas os de Morelos, que o Santos paga parte até hoje, do Furt. Gosta ou não do Furt? O salário é altíssimo. Porque cortaram no passado para aumentar esse ano, para pagar o que cortaram, né? Não é que cortaram de vez, adiaram o pagamento. Então assim, tem zero legado. O Santos ano passado foi zero legado com conivência da direção. Aí que tá o ponto, né? O objetivo, cumpriram o objetivo. O objetivo era ridículo. O objetivo é você, que mora numa kitnet, andar da cozinha para a sala. São 2 metros, porque elas estão no mesmo lado. É fácil. Não é motivo de orgulho. Nada contra a kitnet, é que você andar 2 metros é muito fácil. Técnico. Gente, o Galo vai trazer ou não vai trazer o Quinteiros? Gente, o Marcelo Teixeira tá falando que já tem técnico quando não tem. E aí na coletiva, teve vídeo recente sobre isso. Eu listei erros aqui dele. E tenho batido em vários vídeos separados, quando eu lembro de outros erros, e na live e tal. Ele falou... Meu Deus, tá aqui a caneta. Ele falou, na coletiva de apresentação do Pedro Martins, nosso CEO home office, que ele nunca tinha falado que tinha técnico. E sim que tinha um CEO. Procura esse registro disso. Porque o Globo Esporte publicou várias vezes, o Esportes por Esporte, publicou a declaração dele. Enfim, em algum outro lugar também. Tem técnico. E no Via nas Contas não tinha técnico. Isso está se refletindo até agora. Enquanto todo mundo já estava se planejando, o Santos estava lá, anunciando técnico e CEO no dia 23 de dezembro. Na porta Sendo que subiu um mês antes. Para o cara chegar no dia 26 e começar o trabalho dia 2 de janeiro. Está se refletindo agora. É óbvio. É óbvio que planta vento, colhe tempestade, meu Deus do céu. Então, nesse momento... Esse é um momento que requer mobilização de todos. E, obviamente, grandes poderes, grandes responsabilidades. Quando você é o Neymar, você precisa capitanear essa mobilização. Você é o principal, pô. Você é o principal nome. Você é o principal astro. Você é o cara. Você é o Neymar. As esperanças estão depositadas em você. Então, nessa hora... E o Neymar sabe muito bem lidar com mídia, com rede social. Ele sabe o impacto. Também, ele sabe dele, disso. O quanto a presença dele valoriza determinadas situações, determinados eventos. Então a presença física dele, num momento como esse, num clássico, na importância de um Santos e Corinthians em Itaquera, na fase atual do time, é muito importante, se notaria também. Se notaria como algo positivo, como algo virtuoso. Ele teve... Aí eu discordo um pouquinho. Ia ter gente que com certeza... E eu não discordo do Jorge, que ele tá super errado. Ele tá trazendo uma visão, mas eu acho que tem outra também, que é a seguinte. Se ele fosse pra Itaquera, eu acho que ele tinha que ter ido. Tá? Vamos pontuar isso, eu acho que tinha que ter ido. E que fosse pra tal da Kings League depois. Pega o metrô lá e vai. Mas eu acho que ele tinha que ter ido. Mas ia ter gente falando, se vai, tem que jogar. Vai pra aparecer. Enfim, críticos existem, eu só acho que existiria o outro lado. E tal. Pô, Jorge, ele não jogou. Tá bom, no jogo da semifinal do Campeonato Paulista, ele também foi pra Itaquera sabendo que não ia jogar. E foi bastante criticado por isso. Ele ficou lá no banco de reservas. Ele ficou lá junto com o time o tempo todo. Já se sabia que o Neymar não ia entrar em campo. Nem pra bater pênalti, se fosse necessário. Ele não tinha condição. E ele foi a Itaquera. Dessa vez ele não foi porque ele tinha um compromisso da Kings League logo depois. E eu não vejo... problema nenhum do Neymar ter um time na Kings League, do Neymar acompanhar a Kings League, do Neymar até estar presente na Kings League. Mas acho que comunica mal. No dia em que o time está perdendo para o maior rival, eu sei que não é santista, o Corinthians é o maior rival para o santista. Então o jogo, a pior derrota para o santista é perder para o Corinthians. Nesse dia. O meu pai, acho que ele não viu o jogo do Santos no ano, tirando os do Corinthians. Nos 3 jogos contra o Corinthians, ele me mandou mensagem. Nos outros, ele não falou nada.
Esse é o nível, pelo menos para quem mora em Santos, Baixada, né, a rivalidade entre os dois, porque tem menos palmeirense e São Paulino aqui. Então sempre foi essa rivalidade aqui na Baixada, é importante contextualizar. O Neymar não estava no estádio e apareceu sorridente horas depois na Kings League. Eu sei. E aí essa mensagem, aí legal que eles trouxe. Essa mensagem é importante, porque é uma mensagem errada. Eu não sou fiscal de alegria alheia, pelo amor de Deus, mas para um torcedor machucado, e eu falei no começo do vídeo, eu tô aqui para ouvir e ir pensando sobre, então eu tô pensando sobre. Para um torcedor machucado, que é o nosso caso, e aí eu me incluo, porque eu sou um torcedor machucado hoje, não pega bem aparecer sorrindo. Aí você pode até alegar, mas o time dele ganhou, não pega bem. Não pega bem a festinha, a comemoração, a celebração. Talvez, aqui vamos fazer um exercício de imaginação, talvez se tivesse perdido, pegasse menos mal, não ia pegar bem, pegasse menos mal. Mas o fato é, estar feliz quando o seu torcedor está triste, pega mal. Sei que ele está treinando. Inclusive o Lucas Mussetti tem informado sobre isso. Grande Mussetti, que acompanha o Santos no Portal UOL. Neymar está treinando em 2 períodos todo dia. Neymar passa mais de 10 horas no CT todo dia. Neymar está mostrando uma dedicação enorme no dia a dia para quem acompanha nesse processo de recuperação. Ótimo. Tá bom. Fato. Só que aí, pensando com a cabeça do torcedor, tem um ponto. O torcedor não tá vendo o CT. Entende o que eu quero dizer? Pra você, e pra mim, que tô nessa também, o Neymar existe nas pequenas pílulas de aparição hoje em Kings League e quando ele for para jogo. Ele não aparece na pílula CT. Legal que eu tô vendo a foto dele no CT e tem um vídeo na Santos TV depois. Essa aparição não é algo com a qual eu me identifico. Se ele tá lá na Kings League no evento ao vivo, eu tô vendo o que ele tá fazendo ao vivo. No CT ele tá passando 10 horas, eu não tô vendo essas 10 horas. Não é que eu queira ver, mas eu sinto menos, eu tenho uma percepção diferente do que eu não vejo. O que os olhos não veem, o coração não sente, não é o que dizem? Eu tô vendo o Neymar na Kings League, eu tô sentindo ele na Kings League. Eu não tô vendo ele no CT, então eu não tô sentindo. Não sei se eu fui claro, na minha cabeça talvez esteja mais claro do que a explicação que eu tô tentando, mas para eu sentir que o Neymar, eu não duvido, eu acredito inclusive, porque são 10 horas por dia no CT, 12, enfim, eu sei que tá treinando sério. Tenho fontes lá que falam, não, tá tudo certo. Mas eu não tô vendo. E isso pro torcedor, que não vai fazer o trabalho jornalístico, porque não tem que fazer, porque ele recebe, a gente trabalha para isso, pro torcedor receber em paz, para ele poder se focar no outro trabalho. A mensagem que passa é a da Kings League, não a do CT. Ótimo, que assim seja. Porque ou o Neymar faz isso ou a carreira dele vai acabar antes da hora. Fato. Ou o Neymar se esforça para se recuperar, para treinar em 2 períodos, para se dedicar ao máximo, ou a carreira dele vai acabar, ou não vai ter Copa do Mundo pro Neymar ano que vem. Então, ótimo. Ele tá fazendo o que tem que fazer, ele tá fazendo a obrigação nesse momento. Uhum. Eu sei que ele tá treinando, que ele tá se dedicando. Eu sei que ele não a presença dele no estádio não faria a bola do Zé Ivaldo entrar, mas a presença do Neymar, em termos de comunicação, ela é importante. Ó, Santista, e aí eu quero voltar, eu quero falar desse assunto que eu tratei na introdução do vídeo, lá no comecinho do vídeo. Ô Santista, a presença do Neymar, ela daria ao Santista o seguinte recado: olha, Santista, eu tô sentindo a dor que vocês estão sentindo. Sabe? Santista, e aí tá o ponto. Pronto. Junto. Acabei comentando Santista, antes de ele comentar. Você tá tendo Perfeito. um domingo de merda, o meu também tá sendo. É isso. O meu também tá sendo. Pronto, essa é a frase. O recado. Perfeito. O recado seria: seu domingo é uma merda, o meu também tá sendo, que eu tô aqui sofrendo igual. O dele foi muito feliz. O que a gente viu? A felicidade enquanto a gente tá mal. É a velha história do time nessa situação é o cara jantando. É errado? Não é errado, precisa jantar, né? Mas você tá muito feliz jantando, né? E eu tô aqui comendo, triste, porque meu time tomou mais um sacode e tá na zona de rebaixamento. É isso. Comunica dessa forma a presença do Neymar. A ausência do Neymar, ela comunica o contrário, por mais que não seja a intenção dele. Mas ela comunica o contrário. Ô Santista, eu tô de boa aqui, tá? Ó, ô Santista, pô, ruim a gente ter perdido pro Corinthians, né? Mas ó, meu domingo hoje é Kings League. Minha prioridade hoje é Mas eu ganhei a Kings, né? Comunica mal. Então o Neymar, eu acho que tem que ter muito cuidado. Esse recado vai pra ele e vai pras pessoas no entorno dele. Esse recado vai pra um cara que foi muito generoso comigo, mas que nesse momento
está conduzindo a coisa de uma maneira com a qual eu não estou concordando. Então esse recado vai para o Neymar e vai para quem está no entorno do Neymar. E aí, antes do recado, reitero que nesse vídeo do dia 18 de abril, é o que eu falo. Ele tinha. É o recado, né? Que o Jorge tava daí. O meu foi. Para. A parte do. Não que ele tenha me ouvido, mas a parte do se tranca no CT e foca, foi feita. Eu falo isso no vídeo, foi feita. A parte do some da Kings League estava sendo feita. Até especificamente o dia em que o Santos perdeu o jogo. E aí, a imagem é feia mesmo. Cuidem muito do sentimento do santista. Preocupem-se com isso. Tenham isso como prioridade. Coloquem isso na pauta do projeto Neymar, que também é um projeto midiático. Também é um projeto de imagem. Prioritariamente é um projeto de campo. E só vai se justificar a partir do momento em que o Neymar estiver em campo com regularidade. Tenho falado isso aqui muitas vezes. É muito legal, muito bonito o projeto, né? Mas é caro e a conta só fecha com o cara em campo. Mas enfim, também é um projeto de imagem. Então, se preocupem com esse lado. Com o sentimento do torcedor do Santos. Com o que as ações do Neymar comunicam e como elas batem no torcedor do Santos. Porque aí eu tenho um medo, que é o seguinte, a gente agradece, de novo tô me colocando como torcedor, a gente agradece pintura na Vila, o que teve agora? Troca lá no CT Repelé da parte da base para escritório e vestiário e tudo mais novo, a gente agradece pintura de muro, vestiário novo, enfim, tudo que está sendo feito aí. Mas faltou nesse caso entender o sentimento. O futebol é sentimento, cara. Não que eles queiram fazer isso, não é isso que eu tô acusando, mas não adianta comprar o agradecimento. O santista tá agradecido por essas mudanças. Mas quando você mexe com o futebol, tem que ser o todo, não a parte. E o sentimento faz parte desse todo, e eu acho que nesse caso foi ignorado mesmo, de fato. Se preocupe com isso. Porque eu começo a ver no ambiente digital santista não é uma virada ainda, mas eu começo a ver uma mudança de ventos. Ainda tem um santista que diz, sinto isso no Vinte Santos. A gente já sabia, isso aí tá no combo Neymar, ele tá recuperando, o importante é que ele vai voltar. O que na parte financeira, eu acho que essa parte ainda é mais aceita no combo Neymar. Muita gente acha meio que normal. A parte do sentimento sempre pega o torcedor porque ele está sentindo. Eu acho que o mundo do futebol esquece isso. Não tem problema nenhum em ir pra Kings League. Mas já existe um grande grupo. Pô, tá difícil defender o Neymar, hein? Que não tá errado necessariamente. Pô, tá difícil passar o pano, hein? Pô, o Neymar já tá cansando, hein? Pô, o Neymar não se ajuda, hein? Santistas. Isso vem de o Neymar não se ajuda é uma frase que eu concordo. Né? O corintiano achar isso, o palmeirense achar isso, o São Paulino zoar. Normal, tudo bem. É do jogo. Pô, esse é o ídolo de vocês? Normal, é do jogo. Bom. Mas eu começo a ver um pouco disso, de frustração, de até uma certa irritação em santistas. Então o meu alerta aqui, não sei se vai surtir efeito, porque o Neymar não parece um cara preocupado com esse tipo de coisa. O Neymar não parece um cara que deixa de tomar alguma decisão ou deixa de dar algum passo temendo uma repercussão negativa. Ele vai lá e faz. Isso é verdade mesmo. Não é verdade? A história do Neymar sempre foi essa. Me parece bem muito pro mal. Eu acho que isso tem mais malefício que benefício. Concordo. Mas o meu recado é esse, assim, pensar um pouco mais nesse sentimento do torcedor do Santos, cuidar para que aquele carinho na apresentação, aquela mobilização da cidade não se transforme numa irritação. De um torcedor que está irritado, de um torcedor que está sensível, de um torcedor que está machucado, de um torcedor que está desesperado. O torcedor do Santos não tem esperança. Você percebe assim o desalento no olhar do torcedor do Santos. A desesperança total, pessimismo tomou conta. Depressão. Pós-jogo do Santos, eu fico vendo os meus amigos, pessoas que têm canal, que falam sobre o Santos. Eu fico vendo lá o Edu do Eu20 Santos. Eu fico vendo os vídeos vendo lá o Edu do Eu20 Santos. Vamos valorizar o Edu do Jogo Falado. Eu fico vendo os vídeos da Gabi, da Gabriela Brino. Eu vejo a Anitta fazer a live dela pelas manhãs. Eu vejo a galera de Olho no Peixe. Sim, as pessoas estão depressivas, cara, falando do Santos. O tom é sempre
um tom de derrota, um tom de amargura. As pessoas não aguentam mais. Então tem que ter muito cuidado com o que o santista está passando agora. Tem que ter muito cuidado com o que ele está sentindo. E esse é o alerta que eu passo ao Neymar aqui. Ele não parece, nesse momento, no domingo, teve zero cuidado. Cuidado. Não é que ele não pudesse estar na Kings League. Gente, entenda. Não quer dizer que quando você tem uma derrota, você não pode ter vida pessoal. Eu sou contra essa coisa de o cara perder um clássico, não pode sair domingo pra jantar com a família. Ah, não. Tá aí, como é que pode? O time nessa situação, não tem um meme? O time nessa situação e o cara na festa de 15 anos da filha. Porra, gente, pelo amor de Deus, vamos ter sensibilidade. O cara vai ter vida pessoal. É até bom que tenha. Perdeu um clássico, tá frustrado, tá puto. Pô, tem que ter um refúgio na família, dos amigos. Sair pra comer uma pizza, tomar uma cerveja. Não é quebrar a noite até 5 horas da manhã, mas sair pra jantar. Sair com a família, comer uma pizza, ir na casa de alguém, ir num aniversário, ir numa festinha. Qual é o problema? O cara não tem que se enclausurar por isso. Isso é uma coisa. O que o Neymar fez domingo não é isso. O que o Neymar fez domingo foi um compromisso profissional. Um compromisso profissional paralelo ao compromisso que ele assumiu com o Santos. E eu sei que você tem que cumprir os compromissos profissionais. Mas não existia outra forma. O Neymar não poderia ter ido a Itaquera e saído, sei lá, aos 35 do segundo tempo. É como é, pega o metrô, é a mesma linha, gente. Os camarotes e tal, junto com a diretoria, enfim, e depois ter ido direto para o Allianz Parque. Poderia. Distância aí de 30 quilômetros, 35 quilômetros, de um ponto a outro, da Zona Leste para a Zona Oeste. Ele percorreria isso, chegaria a tempo da Kings League, daria para fazer. Com tranquilidade. Daria, era possível fazer. E o Neymar não fez. E isso bate para alguns santistas mal. Então a minha preocupação, meu ponto aqui no vídeo, repito aqui, não é entrar numa de, tá vendo o que os outros times estão falando, as outras torcidas estão falando, o santista está cagando para isso. Mas o meu ponto é como isso está batendo no santista. Neymar, atenção com isso. O sentimento do santista nessa hora não pode ser ignorado. Dá tempo ainda de rever essa situação. Concordo 100%. É isso. É a questão do sentimento. Então, por isso que eu sento e ouço. Sento e ouço. E o Jorge foi numa linha que eu prego aqui. Tem que ter cuidado com o sentimento, até para que a impressão do santista seja assim, de que ele se importa. De repente, eu não sei, não, pode ser sério para qualquer jogador, vamos usar o Neymar que é o assunto. Pode não se importar, mas passar a impressão já ajuda. Eu sei que boa parte dos jogadores do Santos não se importa. Eu tenho vídeos aqui sobre isso, como eu gostaria que eles se importassem. Talvez o Neymar seja o cara que precise mesmo demonstrar isso, porque pro torcedor é ele que importa, o resto não tanto. Ficou longo, né? Tchau.